Então, queridos irmãos, bom dia, graça e paz a todos, sejam bem-vindos. Continuando a série de saúde, né? E hoje nós vamos falar do tema comportamento e emoção, tá? Continuando com o nosso querido irmão Edson Ferreira Barbosa. Para quem não sabe, o irmão Edson é psicanalista clínico, neuropsicólogo e naturopata. E ele vai falar esse importante assunto. Ontem falamos da mente, hoje vamos falar das emoções, né? E com o irmão Edson a palavra. Seja bem-vindo, irmão Edson. Obrigado, irmã. Mais uma vez, um bom dia a todos, né? E ontem nós iniciamos a nossa programação falando um pouco sobre o cérebro como refém do prato, né? Falamos um pouco sobre a alimentação e a saúde mental. E eu acredito muito, né, que esse combustível que nós colocamos no nosso corpo todos os dias, ele tem uma influência direta sobre as nossas emoções. Então eu preciso, a todo momento, né, quando eu vou ao supermercado, quando eu vou a uma lanchonete ou a um shopping, a uma área de alimentação, uma praça de alimentação, está sempre me perguntando se aquilo que eu vou colocar dentro do meu corpo vai fazer a diferença para a minha saúde ou não. Se a resposta for negativa, então eu não devo utilizar, né? Preciso ter muito esse cuidado. E nós vimos ontem a importância de alguns nutrientes, né, que fazem muita diferença na nossa saúde mental. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os comportamentos e as emoções e qual a influência, né, do nosso comportamento. E a ideia é que a gente tenha uma transformação, transformar a nossa mente com a mente de Cristo. O desafio para cada um de nós é termos o controle das nossas emoções. Existiram grandes homens, e até hoje existem grandes homens que dominam nações, que dominam continentes, mas que muitas vezes não conseguem dominar-se a si próprio. E quando nós falamos sobre comportamentos, quando nós falamos sobre as nossas emoções, nós podemos perceber o quanto o nosso mundo, né, principalmente nos dias de hoje, vive extremamente afetado pelas doenças emocionais, por comportamentos que não ajudam o controle emocional, e uma coisa liga a outra. Então, automaticamente, pessoas que vivem assim, eles acabam tendo uma alteração emocional, o que vai trazer diversas patologias, né, diversos problemas de saúde. Nós estamos vivendo uma época em que a maioria das doenças, elas têm uma origem emocional. Recentemente, eu atendi uma senhora de quase 80 anos e que sofria de uma diarreia constante. Há quase um ano, sofrendo de diarreia constante. E aí viajou para várias cidades, fez vários tipos de exames e o intestino dela aparentemente normal. E os médicos não sabiam o que fazer porque não tinha nada no intestino dela. Porém, a diarreia não parava. E aí trouxeram ela até a minha pessoa, nós avaliamos ela, né? Eu utilizei um método de exame chamado neurometria, que é um mapeamento cerebral, e aí, através da neurometria, nós identificamos um grau de ansiedade em estado muito alto mesmo. E aí eu passei para a filha dela essa informação. Falei, olha, o sistema nervoso dela está extremamente alterado. Aí a filha dela falou, olha, faz sentido, porque tem um ano que a minha mãe está com diarreia e tem mais ou menos um ano que assassinaram o filho dela. E
depois elas foram recapitulando, né, e disse, e mais ou menos depois que isso aconteceu, né, que mataram o meu irmão, poucos dias depois ela entrou com essa crise de diarreia. Eu falei, então o problema está nesse trauma que ocorreu, né, nela, devido a essa situação muito forte, né? Então acabou prejudicando o organismo dela. Vamos tratar o emocional. E aí começamos a tratar o emocional e olha que coisa interessante. Em poucos dias a diarreia desapareceu. Então quer dizer, tudo aquilo que afeta as nossas emoções, tudo aquilo que afeta o nosso comportamento vai gerar uma resposta fisiológica, vai gerar uma reação no nosso corpo. E não dá para separar uma coisa da outra, né? O nosso corpo ele é interligado, nossa mente, o nosso espírito, os órgãos que funcionam, todos estão interligados. E tudo que afeta um, automaticamente vai afetar o outro. A irmã Alexandra leu o nosso texto, né, para a oração, Romanos capítulo 12 e o verso 2, que deixa bem claro que nós não devemos, primeiro, nos conformar com este mundo. Segundo, devo me transformar pela renovação do nosso entendimento. E aí o texto continua: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você já se perguntou qual é a vontade de Deus para você? Você já se perguntou o que que Deus quer para que você realmente possa seguir o caminho correto? A gente vive uma época em que o mundo está em. A situação política do mundo é muito sensível, né? Quem tem uma rede social, quem, enfim, acessa qualquer coisa na internet, vê que a situação, tanto do nosso país quanto do resto do mundo, é extremamente sensível. E eu fico perguntando para mim mesmo se a saúde da humanidade não está tão prejudicada justamente por culpa dos nossos líderes, porque parece que a todo momento algo muito grande vai acontecer, uma guerra, uma instabilidade política, financeira e por aí vai. E parece que isso é feito de forma proposital, para que as pessoas vivam sempre em constante alerta. E automaticamente isso responde na saúde física, nas emoções das pessoas. E eu tomei uma decisão pessoal, né? Eu não quero estar aqui servindo de exemplo, mas eu tomei uma decisão pessoal de me afastar desses noticiários, porque isso não faz bem para a minha mente. Ficar o tempo todo digerindo informações e mais informações e mais informações e sempre informações negativas, sempre informações de que coisas ruins estão acontecendo. A gente sabe que coisas ruins estão acontecendo. Agora, a grande pergunta é: por que que eu preciso saber de cada passo dessas coisas ruins? Não é melhor eu transformar a minha mente, né, de forma boa, agradável e perfeita, conforme a vontade de Deus? Ao invés de ficar absorvendo conteúdos que só deixam a gente em estado de alerta, não é melhor a gente estudar a palavra de Deus, fazer uma caminhada, trabalhar, ser um bom missionário, falar da verdade para as outras pessoas? Isso vai nos ajudar muito mais. A nossa saúde mental, queridos irmãos, é um reflexo do equilíbrio entre corpo, mente e espírito. As emoções, elas são respostas naturais, mas podem se tornar nocivas quando não estão alinhadas aos princípios divinos. A humanidade está doente porque as emoções não estão alinhadas aos princípios divinos, infelizmente. E nós, como conhecedores da verdade, precisamos ter todo esse cuidado para que não deixemos as nossas emoções entrar no mesmo barco, né, e viver nesse constante estado de tensão que prejudica, né, e muito a nossa qualidade de vida. A mente cristã é chamada a ser renovada pelo poder
do Espírito Santo, moldada pelos ensinamentos de Cristo e guiada pela palavra de Deus. Então, esse é o apelo que Deus faz através do Espírito Santo para cada um de nós. Eu preciso renovar a minha mente pelo poder do Espírito Santo, moldá-la, ou seja, adequá-la pela forma como Cristo nos ensinou. E como Cristo nos ensinou? Voltando ao mundo político em que nós vivemos, e esse constante estado de alerta, quando Jesus Cristo veio à Terra, a situação não era diferente. Então, nada do que está acontecendo hoje é novidade no planeta. Os romanos dominavam o mundo, o povo de Israel era submisso ao povo romano, odiavam o povo romano por causa disso, e o mundo político da época era extremamente fragilizado, muita corrupção, muita coisa ruim, a todo tempo constantes situações de guerra, e muitos dos discípulos viram em Cristo o Salvador desta terra. E aí, quando Jesus Cristo disse: "O meu reino não é desse mundo", houve uma decepção muito grande em muitos, né, em muitas pessoas. Então, nada do que está acontecendo é novidade, e a gente precisa renovar e moldar as nossas ações, os nossos ensinamentos, através da forma como Cristo viveu. Cristo viveu nesse mundo, pagou seus impostos, trabalhou de forma digna, né? E, no entanto, ele não se deixou moldar por este mundo. Como verdadeiros cristãos, nós precisamos seguir o mesmo caminho, esquecer as situações que interferem na nossa emoção e passar a viver uma vida tranquila, dentro das possibilidades, né, obviamente, e ter um cuidado com as nossas emoções para que, de fato, eu possa ser um representante de Cristo. Se eu não cuido das minhas emoções, dificilmente eu serei um bom cristão, porque eu não terei tato nas palavras, eu não terei tempo para falar de Deus, e eu vou viver a vida toda simplesmente sendo levado por ventos de outras coisas que acabam fazendo com que o dia termine e eu não faça nada. Eu preciso ter muito cuidado com isso, porque essa é uma estratégia do inimigo. O inimigo quer que você passe o tempo todo sempre preocupado com N coisas, menos com a sua preparação espiritual e com a sua missão, que é evangelizar o mundo. Então, nós precisamos entender que nada do que acontece está acontecendo por acaso. É uma estratégia do inimigo. As emoções negativas traz alguns impactos muito fortes na nossa mente. E essas emoções, quando persistentes, elas podem distorcer a percepção da realidade. Leva a padrões destrutivos de comportamento, por exemplo, o medo e a ansiedade. A gente está falando disso até agora, né? Então, as pessoas que vivem constantemente com medo, constantemente ansiosos, eles parece que não sobra tempo, né, para outras coisas. E esses tipos de sentimentos negativos, eles prejudicam e muito o nosso comportamento no dia a dia. Às vezes falta motivação, falta criatividade, né? As pessoas ficam o dia todo tentando resolver algo, mas não conseguem encontrar solução. E a palavra de Deus, na primeira carta de João, capítulo 4, verso 18, ela diz assim: "No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo." Olha que coisa interessante, né? Então, há alguns padrões destrutivos de comportamento, como o medo e a ansiedade, eu consigo trabalhar essas situações, esses padrões, né? Quando eu aprendo a amar primeiramente o meu Deus e, na sequência, eu aprendo a amar a minha pessoa e o meu próximo. E esse amor que nós estamos falando é aquele amor profundo, um amor não egoísta, um amor não interesseiro. E isso ajuda muito, né, a eliminar algumas situações
que às vezes estão aí prejudicando ou minando as nossas energias. Um outro detalhe que é um padrão destrutivo é a tristeza e o desânimo. Quantas pessoas você conhece que não têm ânimo para nada? Tem aquele cansaço físico infindo, né, que não termina nunca. Pessoas tristes, pessoas negativas, pessoas que passam o dia inteiro sempre sem nenhuma perspectiva, reclamam de tudo, reclamam do governo, né? Não estou aqui defendendo ninguém, né? Mas reclamam do governo, reclamam da família, reclamam do trabalho, reclamam da escola, reclamam de tudo. Nada nunca está bom. E se você observar pessoas assim, eles costumam ser saudosistas, eles só lembram do passado. E o tempo todo eles vivem sempre dizendo: naquele tempo as coisas eram boas. Aí o presente nunca tem graça. Daqui 30 anos, se essa pessoa não mudar o seu comportamento, você vai conversar com ele daqui 30 anos e ele está da mesma forma, sempre reclamando da situação atual, não vendo nenhum motivo para ser feliz no momento atual e achando que as coisas só eram boas ou no passado, ou sempre achando que as coisas vão ser boas lá na frente. Mas o presente ele não consegue enxergar nada de bom. A palavra de Deus em Salmos 42, verso 5 diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Por que você está abatido? Por que você está tão desanimado? Por que você está tão triste? Em quem nós devemos esperar? No mundo político? No mundo financeiro? Eu preciso esperar exclusivamente em Deus. Eu preciso aguardar, fazer a vontade de Deus. Tiago, capítulo 1, verso 20 diz: a ira do homem não opera a justiça de Deus. E aqui nós aprendemos que um dos padrões destrutivos das nossas emoções é a raiva e o ressentimento. Porém, Tiago deixa bem claro que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, esse sentimento de raiva, de ressentimento, e aí a gente coloca em todas as esferas, né, dentro de casa, com os nossos familiares, pessoas que ficam rancorosas, pessoas que ficam inimigas uma da outra, dentro do próprio lar. Essas situações, elas só destroem, só minam as suas energias e não resolve nada. Então, quando uma pessoa ele está desprendido dessas situações que destroem as emoções, como tristeza, desânimo, raiva, ressentimento e muitos outros, ele consegue ser uma pessoa melhor, ele consegue ter perspectiva de futuro, ele consegue ser uma pessoa feliz, mesmo em meio ao caos, né? Porque ele começa a enxergar as coisas além daquilo que ele está vendo. Quando eu só consigo ver situações negativas dentro da minha esfera visual aqui, eu só vou ver coisas ruins, né? Eu não estou querendo que a gente coloque uma venda e não enxergue a situação triste que às vezes acontece dentro de casa, na sua cidade ou no mundo político, né? Coisas ruins estão acontecendo, mas eu não posso concentrar as minhas energias nessas coisas ruins, porque isso, consequentemente, vai prejudicar e muito a minha saúde emocional. Existe uma perspectiva da psicologia, alguns estudos, que mostram que pensamentos repetitivos moldam as conexões neurais. Isso é chamado de neuroplasticidade. Olha que coisa interessante, né? É, Desculpem. É, a neuroplasticidade, ela é a capacidade de eu expandir a minha mente. Os neurônios, eles vão se multiplicando. E quando eu tenho um pensamento repetitivo de coisas ruins, as minhas conexões neurais, elas vão se adaptar a essas coisas ruins e isso vai fazer com que eu seja uma pessoa extremamente negativa. Então, emoções negativas, quando alimentadas, reforçam caminhos neurais
prejudiciais. Agora, dentro da neuroplasticidade, se eu tenho pensamentos positivos, se eu digo para mim todos os dias, Edson, hoje vai ser um dia abençoado, Edson, hoje o seu trabalho será maravilhoso, Edson, hoje você vai conseguir resolver aquele problema, Edson, tenha fé, Edson, coloque sua vida nas mãos de Deus. O que vai acontecer? Os meus neurônios, eles vão se expandindo sempre de uma forma positiva. E automaticamente eu vou passar pelas dificuldades com mais facilidade e com uma mente mais clara para encontrar o caminho da resolução dos meus problemas. Percebem a importância de você ser uma pessoa positivista e nunca negativista? Porque quando eu sou uma pessoa negativista, o meu cérebro ele se adapta com isso e eu só consigo enxergar as coisas ruins. E por incrível que pareça, algumas pessoas até encontram prazer em ser negativista. Sabe aquela pessoa que fica o tempo todo dizendo: isso aí não vai dar certo, isso aí não vai funcionar. E quando realmente não dá certo, ele fica até feliz porque ele conseguiu, porque ele acertou. E aí ele diz: eu não falei que não ia dar certo? Eu sabia que isso não ia funcionar. Então, o cérebro está tão acostumado com as coisas negativas que as pessoas acabam, de certa forma, tendo prazer em ser uma pessoa negativa. Só que esse é um prazer que não nutre a alma, que não fortalece o espírito e que só coloca a pessoa para baixo. Ele só consegue enxergar o lado ruim da coisa. Precisamos encontrar o lado bom. E o lado bom ele só é possível quando nós estamos conectados com Deus. A neuroplasticidade, ela tem muita relação com a nossa transformação mental cristã. Então, como eu já disse, a neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de se organizar, formando novas conexões neurais, né? E alguns hábitos mentais, eles podem sim ser modificados quando eu trabalho pensamentos positivos na minha mente. O meu cérebro ele começa a se adaptar. E detalhe, a sua mente começa a abrir e você começa a enxergar um caminho que antes você não estava enxergando. Isso faz muita diferença. Provérbios capítulo 23, verso 7 diz assim: porque assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Olha a própria palavra de Deus falando a respeito da neuroplasticidade. Então, se eu penso no meu coração que eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Agora, se eu penso no meu coração que eu sou capaz, que através do sangue de Cristo eu vou conseguir vencer aquele problema que eu estou lutando há tanto tempo e não resolvo, eu vou conseguir o meu emprego, eu vou conseguir pagar aquela dívida que eu tenho, eu vou conseguir ter uma saúde melhor, eu vou conseguir ser um pai melhor, pode ter certeza que isso vai acontecer. Então, assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. E é a palavra de Deus que está dizendo. Ellen White também diz isso no livro A Ciência do Bom Viver, na página 491. Os pensamentos precisam ser bem guardados, pois são eles que moldam o caráter. Olha que coisa interessante. São os nossos pensamentos que moldam o nosso caráter. E você agora pode perguntar-se para si mesmo: quais são os meus pensamentos no decorrer do dia? Será que de fato eu estou trabalhando para ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais alegre, uma pessoa que, ao chegar na escola, ao chegar na igreja, ao chegar dentro de casa, eu transmito alegria, eu transmito felicidade? Ou eu sou aquela pessoa que só tenho pensamentos ruins, que só sei falar do meu irmão, que só sei reclamar do sistema, que só sei reclamar de tudo? E, infelizmente, pessoas assim, eles têm o seu caráter moldado de acordo com aquilo que ele fala, aquilo que ele pensa. Então, preciso ter muito cuidado. Não é fácil, queridos irmãos, ter uma transformação de caráter. É necessário domínio próprio, é necessário muito exercício. E é esse exercício que vai fazer com que eu seja uma pessoa melhor. E eu tenho certeza que cada um
dos que estão aqui, né, participando dessa programação é porque querem ser uma pessoa melhor. E isso faz muita diferença na nossa vida. Algumas práticas, elas promovem a mudança dos padrões mentais. A primeira, e graças a Deus, essa é a prática pelo qual esse grupo existe, é a prática da oração. A oração, ela fortalece a conexão com Deus, promovendo paz, né, e promovendo confiança. Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7, confirma o que eu estou falando. Depois você pode dar uma olhadinha, né, na sua Bíblia. Então, a oração, ela fortalece a conexão com Deus e promove paz e promove confiança. Outro ponto importante, leitura da palavra de Deus. Salmo 119, 105 diz assim, eu não vou ler o texto, mas em resumo, diz que a nossa mente ela é renovada, oferecendo direção e oferecendo esperança. Então, a leitura da palavra de Deus nos fornece esperança. Meditação nos Salmos, principalmente o livro dos Salmos, nos ajuda muito a mudar os nossos padrões mentais. Por quê? Porque ajuda a internalizar promessas divinas, diminuindo a ansiedade e fortalecendo a fé. Por exemplo, Salmos capítulo 1, versos 2 e 3 fala muito sobre isso. A gratidão e o louvor são práticas que promovem a mudança dos nossos padrões mentais. Seja uma pessoa grata, reconheça em tudo o que acontece no seu dia a dia que ali tem a mão de Deus. E agradeça a Deus por aquilo, agradeça a Deus pela refeição, agradeça a Deus porque o ônibus chegou no horário certo e você vai conseguir pegar o ônibus e ir para o trabalho. E se o ônibus atrasou, agradeça a Deus e diz, Senhor, há um propósito para tudo, o Senhor sabe por que isso aconteceu, e agradeça a Deus. A gratidão e o louvor, elas vão moldando a nossa mente, né, e vai fazendo com que você só consiga enxergar as coisas boas desta vida. Evidências científicas mostram que gratidão ativa áreas cerebrais ligadas ao bem-estar emocional. E a Bíblia, ela ensina, né? 1 Tessalonicenses 5,18 diz o quê? Em tudo, dai graças. Lá nessa carta aos Tessalonicenses, não diz assim, dai graças somente quando você estiver com a conta cheia, quando você estiver muito bem, quando você estiver feliz. Não. O texto diz, em tudo dai graças. Não importa a circunstância, em tudo dai graças. Isso são práticas que vão ajudar nos seus padrões mentais e vai fazer com que você seja uma pessoa que não seja escravo das emoções. Quem domina as emoções precisa ser nós mesmos, né? Eu não posso me deixar ser levado pelas emoções. E aí eu preciso encontrar o caminho para a mente de Cristo. A palavra de Deus, né, em Filipenses 2,5, diz o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Como que eu posso ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? Se eu não sigo aqueles padrões que eu citei agora há pouco, se eu não oro, se eu não tenho comunhão com a palavra, se eu não sou uma pessoa grata, como eu vou encontrar o caminho para a mente de Cristo? Então, o objetivo final da transformação mental que nós estamos falando aqui é refletir o caráter de Cristo em nossos pensamentos, emoções e atitudes. Então, tudo o que a gente está falando aqui, ele tem um objetivo. E a vida, ela precisa sempre ter um objetivo. Percebam que um pai de família, uma mãe de família, ou uma pessoa, né, comum aí no seu dia a dia, se ele não tiver um foco na sua vida, ele não sabe para onde vai, então qualquer caminho serve. Você precisa ter um foco. Como pai de família, você tem que ter um objetivo. Como mãe de família, como estudante, você tem que ter um objetivo. E o nosso objetivo como cristãos é ter uma mente transformada, uma mente renovada, o mesmo sentimento que o nosso Mestre Jesus. E para que eu tenha esse mesmo sentimento, eu preciso seguir essas regrinhas básicas que ajudam a estimular os nossos pensamentos e ter uma melhor qualidade de vida.
No livro Educação, na página 103, Ellen White diz assim: é mediante a mente que somos ligados a Deus e aos nossos semelhantes. Por ela, nos é dada a capacidade de formar um caráter semelhante ao de Cristo. Então, é somente mediante a mente que nós somos ligados a Deus e aos nossos semelhantes. Se eu não exercito a minha saúde mental, eu vou ser um ser humano egoísta, eu não terei conexão com os meus semelhantes, eu não serei um cristão porque eu não terei conexão com Cristo. É simples assim. Podemos estar dentro da igreja, podemos estar há 30 anos como reformistas, mas se a minha mente não é uma mente ligada à mente de Cristo, eu não serei um cristão. Eu estou dentro da igreja, mas totalmente perdido. Então eu preciso trabalhar situações que promovam uma conexão melhor com o meu Deus, com Cristo, para que de fato eu possa não falar de mim mesmo, mas as pessoas, ao me verem, perceberem que eu sou uma nova criatura, que de fato eu sou um cristão. E tem alguns passos, né, que eu quero compartilhar com os irmãos, que nos ajudam a alcançar a mente de Cristo. O primeiro deles é submissão diária à vontade de Deus. Ser submisso não é fácil, mas eu preciso ser submisso à vontade de Deus. E se você analisar um pouco da sua vida, você precisa entender o seguinte: por que que eu estou nessa situação? Talvez seja para o meu aprendizado. Talvez a prova que eu estou sofrendo neste momento, ela tenha um objetivo maior, que é o meu preparo espiritual. Então eu preciso ter uma submissão. Mateus 6:10 confirma isso. Eu preciso também cultivar a prática do perdão. Mateus capítulo 6, dos versos 14 e 15, mostra a importância da prática do perdão. Quando você perdoa alguém, você está fazendo um benefício tanto para aquele que é perdoado, mas principalmente para você mesmo. Quando você libera o perdão, você descarrega todo aquele remorso, aquele ressentimento, aquelas coisas ruins que estavam impregnadas no seu coração. Não demore para liberar o perdão para qualquer pessoa. Pense aí no seu patrão, em algum membro da sua família ou em qualquer outra pessoa, um irmão da igreja. Existe alguma situação que faz com que você tenha dificuldade de se relacionar com essa pessoa? Então libere o perdão para ele. Não importa quem está com a razão. O importante é que você libere o perdão para que você não alimente situações ou sentimentos que vão prejudicar a sua saúde emocional. Pense na sua saúde emocional para que você possa liberar o perdão para alguém. Outro detalhe que está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 5, é a substituição de pensamentos negativos por promessas divinas. Então, a gente já falou sobre isso, né? Independente dos pontos negativos que existem na nossa vida, eu preciso substituir sempre por promessas divinas. Eu estou nessa situação assim, assim, mas Deus vai me tirar dessa situação. Mas Deus sabe dessa situação. Mas Deus está comigo, independente da minha situação de saúde, situação financeira, não importa a situação que eu estou passando. Deus está comigo. E se você trabalhar isso na sua mente, você vai chegar um momento que você vai encontrar uma luz no fim do túnel, você vai conseguir encontrar uma saída, porque você não está só focado no problema, você está focado na solução. Isso vai fazer diferença. E por último, em Lucas capítulo 18, verso 1, fala um pouco sobre a importância da comunhão constante com Deus por meio da oração. Queridos irmãos, o mal da humanidade é que eles deixaram de se comunicar com Deus. As pessoas não falam mais com Deus. E nós, como cristãos, não podemos nos deixar ser contaminados com esse mal. Eu preciso ter a minha comunhão constante com Deus. Eu preciso falar com Deus. Você nunca vai se colocar de joelhos para um desconhecido. E se você não tem intimidade com Deus, o Deus que você diz que segue é um desconhecido para você.
fale com Deus, converse com Deus, porque em todos os momentos de alegria, de tristeza, de situações que às vezes são bem complexas na nossa vida, você não vai ter nenhuma dificuldade de se comunicar com Deus, justamente porque você já tem intimidade com Ele. E você precisa dessa intimidade, porque é Ele quem vai te guiar, né? Te dirigir ao caminho correto. E isso vai fazer muita diferença na sua vida. Então, eu quero concluir aqui, trazendo algumas informações importantes, e uma delas é uma vida de renovação, ela precisa ser contínua. Não pense que se você passar um dia trabalhando esses pontos positivos, você vai passar o resto da vida sem precisar mais. Não. É todo dia. A renovação ela precisa ser contínua. Eu tenho que trabalhar todos os dias pensamentos positivos. Aos poucos você vai perceber que de início pode até ser um pouco mais difícil, que a sua mente está habituada com coisas negativas. Mas depois o cérebro ele vai se adaptando, a neuroplasticidade espiritual, ela vai trabalhando os seus neurônios, e com pouco tempo você vai perceber que isso acontece de forma natural, sem nem muito esforço. A neurociência ela mostra que a mente ela pode ser reprogramada. Então, se a sua mente está contaminada com coisas ruins, dê um reset nela, formate a sua mente, reprograme a sua mente. A Bíblia e os escritos de Ellen White revelam que essa transformação ela é espiritual e ela é profunda. A mente de Cristo é alcançada pelo exercício diário da fé, do amor e da obediência aos princípios divinos. Então, para que eu possa dizer que sou um cristão, a palavra de Deus diz que eu tenho que ter a mente de Cristo. E você só consegue isso pelo exercício diário da fé. Então, vamos trabalhar no dia a dia para que, de fato, eu seja alguém que possa ao passar pela rua, as pessoas observarem e dizerem assim: aquele ali é um cristão. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Olha que coisa maravilhosa, olha o que Paulo nos traz como informações. Queridos irmãos, o meu desejo é que nesta manhã, né, os nossos comportamentos, as nossas emoções, elas sejam trabalhadas para que eu possa ter mais saúde mental. E amanhã, no nosso terceiro encontro, nós vamos falar sobre os relacionamentos saudáveis, o amor que cura. Então, hoje a gente falou sobre o comportamento e as emoções, e amanhã vamos falar sobre os relacionamentos saudáveis. Que todos tenham um bom dia e aguardo todos amanhã, se Deus quiser. Amém. Amém.